Começa agora, Conversa de Lavoura, uma parceria em Ceres e Academia do Solo. Bem-vindos a mais uma Conversa de Lavoura, uma parceria em Ceres e Academia do Solo. Nosso propósito é trazer informações de qualidade para os agentes do agronegócio, sobretudo para quem se baseia em dados para tomar decisão, não toma decisão baseado no achismo, no que o vizinho está fazendo. Eu sou o Gabriel Daneluzzi, coordenador de marketing da Ceres. Hoje vamos conversar sobre adubação da próxima safra, que está por vir, e como agir e reagir. Isso é importante, né? Como agir e reagir. Como agir, porque a gente está fazendo planejamento, e à medida que a safra vai desenrolando, como reagir às situações que podem vir a acontecer. E para a conversa de hoje, nosso convidado é o Eduardo Manfredi. Eduardo, bem-vindo, obrigado pela participação. Você poderia se apresentar brevemente para a gente? Positivo, boa tarde, o Ítalo, boa tarde, o Gabriel. Imensamente agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês, discutindo um pouquinho, né, sobre o foco que é a parte de decisões com base em fertilidade de solo e os cenários aí para o próximo ano. Meu nome é Eduardo Manfredi, né, eu tenho aí uma jornada muito grande com a agricultura de precisão, são praticamente 16 anos trabalhando nessa área, passei por grandes projetos aí na 163, passei por grandes empresas como John Deere, Schaeffer, então eu sempre consegui escalar aí, sempre trabalhando com foco em manejo de fertilidade de solo e também essas lacunas das tecnologias de máquinas. Então, estamos aí participando de mais um bate-papo para poder agregar e também aprender aí com todos vocês. Legal, maravilha. O meu braço direito aqui hoje, como sempre, é o Itamar Natali. Bom, pessoal, mais uma vez, mais uma Conversa de Lavoura, uma satisfação poder participar mais uma vez, né, Gabriel? A gente está com esse projeto aqui, está ganhando um grande espaço, notoriedade, o pessoal que está participando está trazendo muita informação de qualidade e o pessoal está gostando bastante, né? E hoje acredito que vai ser mais um desses dias em que a gente vai ter uma conversa muito interessante, que vai trazer muita informação para o pessoal. Então, me chamo Itamar Natali, sou engenheiro agrônomo, tenho especialização em nutrição e adubação de culturas de lavoura e também em agricultura de precisão. E tem aí a Academia do Solo, que a gente traz informações relacionadas ao solo, né? E a gente já vai entrar no assunto, né, Gabriel? Para não perder tempo, porque a gente tem muita coisa para conversar hoje relacionado ao cenário atual, ao que está por vir, as perspectivas, o que vem a acontecer. Claro que tem muita incerteza, tem muita coisa para acontecer para frente, mas a gente já vai se planejando aí para uma próxima safra, encerrando essa safra agora, e alguns lugares aí já finalizaram a colheita, né? Outros ainda não, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem ainda uma parte a ser colhida, mas já pensando lá para frente. E um ponto importante, fertilizantes, Eduardo, eu acho que a gente tem que começar falando por eles, né? Qual que é o cenário atual, qual que são as tendências aí para a próxima safra? O que tu pode trazer para nós já falando sobre esse panorama? Show de bola, acho que vamos direto ao ponto, acho que é o que o público espera, né? Só um parênteses, hoje eu sou sócio da Descantacar na parte de agricultura de precisão, eu atuo como RID de engenharia, então eu coordeno todo o departamento aí da parte de agricultura de precisão e tecnologia da agricultura digital. Hoje a gente tem mais ou menos em torno de 90 a 120 mil hectares atendidos na região. Então, você imagina a infinidade de dados que a gente está olhando nesse momento para poder ajudar o produtor a tomar a decisão com base em solo, com base em janela de plantio e outras estratégias das commodities, né? Todo dia a gente está revisando essas decisões para conseguir validar se nós estamos no caminho certo. E uma coisa que eu falo é assim, quando tem análise de solo, fica muito mais fácil. Você tem um acompanhamento e em um ano difícil conseguir tirar um pouquinho o pé com segurança, que eu falo, né? Tirar um pouquinho da gordura aí que o solo nos traz em trabalhos que já vêm de uma construção de vários anos. E clientes que não têm, né, o privilégio de ter um projeto de agricultura de precisão na fazenda, a gente está os auxiliando em outras medidas, né, com base nas nossas próprias áreas de pesquisa, onde a gente tem experimentações, principalmente de fósforo e potássio para solos de cerrado. Então, nós conseguimos ter
uma previsibilidade de acompanhamento conforme uma expectativa de produção, mas não é o mesmo planejamento que a gente faz quando tem com base em análise de solo, né? Então, a gente está com um custo médio aí que varia de 7 a 9 sacas no cloreto de potássio e em torno de 12 até 18 sacas de um super simples, né? Vamos pegar matéria-prima para conversar que fica mais fácil. E aí existem outras especialidades, adubos mais tecnológicos, né, que nós estamos recomendando para áreas que já atingem esses patamares dos 250, que é um objetivo nosso da empresa, né? Não são 250 mil seguidores no Instagram, né, né, Itamar? É o objetivo de produtividade, 250 sacas no período. Então, hoje nós temos vários clientes aí da carteira que já têm 250 sacas em 30, em 50%, em até 100% da fazenda. Então, o cliente vai atingindo esses targets, a gente vai acompanhando, e com certeza o solo ele tem um peso muito grande nessa produtividade, é o que a gente vem notando e analisando. E diante desse cenário, então, atual aí de preço de fertilizantes, você acha que o produtor está reagindo de forma estratégica ou está tomando decisão de adubação pelo preço do insumo? O que eu estou percebendo nas reuniões, até eu comentei com você, né? Hoje a gente fez umas 6 reuniões visando o planejamento, né? Hoje aqui já só é meia tarde, a gente já conseguiu isso numa segunda-feira. Então, existem clientes que estão tomando decisão no escuro. Eu estou percebendo porque tem clientes que não são da nossa carteira que ligam para pedir ajuda, e isso é muito bom, porque eles estão buscando a consultoria, buscando um especialista em fertilidade para conseguir direcionar. Então, a gente está tentando. Tem aquele cliente que está com 3 anos de histórico de análise de solo na área, que ele está bem seguro na decisão dele em diminuir, de repente, 20 pontos de fósforo em uma área ou outra, porque ele já tem isso construído. E tem aquele cliente que está apostando, por exemplo, na mesma produtividade que ele teve essa última safra. Foram boas produtividades, exceto algumas regiões que não performou bem por muita chuva. Poderia ser o contrário, né, Itamar? Eu vejo o Rio Grande do Sul, poderia ser veranico, mas nós tivemos queda de produtividade por muita chuva na colheita. Então, são ambientes de produção diferentes, né? Eu uso muito esse termo nas minhas palestras e nos eventos. A gente tem aí, em 400 mil hectares de região, tem em torno de 7 a 8 ambientes de produção totalmente diferentes um do outro. Então, eu acredito que nós temos que ser cada vez mais específico em olhar isso e não tentar generalizar, porque existem algumas regiões que a estratégia ela muda muito. E hoje a parte de adubação, a parte de micronutrientes, correção de solo, fósforo, potássio, está girando na casa quase dos 25 a 27 sacas por hectare. Então, é uma decisão que tem muito peso e muita relevância, né? Acredito que em todos os cenários aí que envolvem produção de soja, milho e algodão. E olha a importância disso que tu está falando, porque se a gente olhar para o cenário geral, né, tu falou aí de excesso de chuva, aqui no Rio Grande do Sul a gente teve veranico e muito intenso por vários anos já, mas a gente não pode fazer aquela economia boba, né? Aí eu vou economizar em diagnóstico e vou fazer o dimensionamento do meu fertilizante como um tiro no escuro, que a gente fala, que é você adivinhar o quanto deveria investir nesse fertilizante, mas se você fizer um diagnóstico, avaliando o cenário, a tua chance de acertar é muito maior. Vamos pegar, por exemplo, aqui o próprio Rio Grande do Sul que a gente está falando. A gente teve veranico, então, muito provavelmente, aquele fertilizante que foi dosado na linha de plantio, ele não teve sua solubilidade completa, né? E muito menos a extração e exportação, principalmente, desse nutriente da área. Então, hoje, com um diagnóstico muito bem feito e bem dimensionado, você consegue, então, mensurar quanto desse nutriente ainda está disponível na área, para que você faça a próxima safra bem ajustada. Esse cenário, muitas vezes eu levo para os produtores exatamente essa fala, e ele para e pensa, eu não tinha pensado sobre isso. Porque se você não tem exportação, em algum local esse nutriente está. E você não teve uma grande quantidade de umidade na área para que ele, então, se tornasse solúvel ou houvesse outro tipo de perda, como escoamento superficial
ou propriamente a lixiviação, dependendo da área, esse cenário ele realmente acontece, então ele pode se tornar uma grande economia. Um cenário que tu falou de mais chuva, ele é um pouco diferente, né? Mas esse trabalho de diagnóstico, ele é muito importante. E nesse ponto, eu gostaria até, Eduardo, que tu entrasse um pouco mais na tua visão, né? Qual que é a diferença entre um produtor que faz um bom diagnóstico para fazer o seu dimensionamento e adubação, daquele produtor que não faz? Qual a chance de acerto daquele cara que faz o diagnóstico e daquele que não faz? Aqui, né, a gente compartilha muito com isso que você acabou de falar, porque nós fizemos muita análise de solo pós-soja, e grande parte agora vai ser feito pós-milho e nas áreas do algodão. Então, a gente pega cenários que não produziram bem, a adubação está toda lá, digamos assim. Então, muda todo o sistema de produção do cliente. E em áreas que realmente colheu aí 85, 88 sacas por hectare, nós tivemos clientes de 90 sacas em 1.500 hectares de média, então a exportação é muito grande. Então, eu acredito que a análise ela norteia praticamente todo o sistema de produção. E aí a diferença de um produtor para outro é a questão da segurança. Não é mais simplesmente um dado técnico, teórico, nível de fósforo, potássio, boro e cálcio magnésio, mas é um dado que ele me traz segurança hoje, né? Hoje você consegue, a confiabilidade nos laboratórios aumentou muito de 3 anos para cá. A gente introduziu metodologias para conseguir calibrar essa informação com histórico, né? Então, eu sempre falo, você tem que olhar bastante no retrovisor, né? Olhar para trás, olhar o histórico, como essa fazenda veio se comportando em questão de fertilidade, para poder olhar para frente com muito mais segurança. Então, eu sempre bato na tecla da confiabilidade dos dados e da questão de segurança. O cliente conseguir tomar uma decisão, por exemplo, vou usar um termo até perigoso aqui, baixar o nível de potássio de uma área, sabendo que a gente tem variedades, né, tecnológicas no mercado que tem 210, 220 gramas de PMG. É uma exportação muito diferente do que nós tínhamos 2 anos atrás, e o potássio está totalmente correlacionado com o peso de grão. Então, o que a gente consegue notar é na questão de segurança, tomar a decisão baseada no quê? Né? No achismo, no histórico, na expectativa de produção ou na análise de solo. Quando tem esses 4 fatores todos juntos, é muito difícil de errar e de colher menos, digamos assim. Porque o que a gente vem notando, Itamar, o cliente, quando ele atinge uma alta produtividade, não é mais tão difícil manter essa alta produtividade, porque você já chega num patamar que você consegue mapear os gargalos e aonde você errou e onde precisa melhorar. Mas nós também temos clientes que estão em ascendência, né? Estão saindo dos 70 para os 70, dos 60 para os 70, dos 70 para 80, e falando da cultura do milho safrinha, que é um dos maiores objetivos nossos na empresa, porque o milho safrinha traz muita rentabilidade para o produtor. Então, existe todo um manejo estratégico desse sistema de produção. A gente não olha só uma cultura. E a análise de solo, ela vai nortear todo esse parâmetro aqui que eu acabei de trazer. E é um sistema, né? Você falou aí da sucessão, né? Soja, milho. Eu tenho um produtor que eu atendo, e ele sempre me diz, Itamar, tudo que eu plantar na minha área, eu preciso colher. Essa é a psicologia dele para a área dele, né, para a fazenda dele. E são pensamentos interessantes. E nesse conjunto também, eu falei sobre você avaliar o que você tinha, né, remanescente do ano passado para dimensionar a tua nova adubação, mas nesse contexto também a gente precisa pensar no reaproveitamento disso, na ciclagem desses nutrientes. É óbvio que existem regiões com um clima muito bem definido, tem um período do ano que não chove, né, um período seco, mas aqui para o sul não acontece isso. Então, mesmo que você tenha esse nutriente presente na área, que você fez o diagnóstico, que você viu agora no pós-soja, que você tem, né, níveis de fósforo, do potássio remanescentes, você precisa ciclar ele. E aí o abandono da área jamais pode acontecer, né, Eduardo? E nesse contexto, para alcançar esses patamares que vocês falam em 250K, é necessário você ter a manutenção desse sistema, né?
Então, fazendo ciclagem, plantas de cobertura. Eu gosto muito que o professor Elmar fala da braquiária, né, para a região central, que deveria se fazer uma estátua em homenagem à braquiária, à Vossa Excelência braquiária, porque realmente é verdade. Sim. Ela é uma planta de cobertura que auxilia muito nesse contexto, né, Eduardo? Sim. E aí, até nesse ponto de plantas de cobertura, né, às vezes a gente trabalha com áreas onde tem arrendamentos, né? Então, de repente, no primeiro ano, a conta não fecha você colocar um sistema de milho com braquiária, mas conforme você vem produzindo, você consegue, digamos assim, aumentar o budget médio de produtividade e fazer essa diluição de custo e entrar no segundo, no terceiro ano, né? E assim como Mas também... sendo bem direto nisso, dá para chegar em 250k sem ter plantas de cobertura, sem você ter um sistema? É difícil, Tamar, porque o produtor hoje, e nós também, assim, nós temos que entregar resultado para o nosso cliente, senão a gente está fora. Então, a gente é muito prático e muito objetivo na questão de seguir as recomendações, e às vezes tem outros atributos que a análise de solo não consegue pegar, que a gente tem que tomar essa decisão. Por exemplo, nematóides, doenças de solo, alumínio em profundidade. Então, é bem dinâmica essa questão de solo no tocante do sistema inteiro, né? E a braquiária, com certeza, em consórcio com o milho safrinha, ela trouxe uma estabilidade produtiva muito grande para a região. A gente tem dados de pesquisa, né? São 3 áreas de pesquisa aqui na região que norteiam todos os nossos direcionamentos. Praticamente aí 500 mil hectares da região são influenciados por esses dados, porque a gente sempre fala que o dado ele tem que ser consumido dentro do ano. Então, se tem algum manejo, alguma adubação, algum produto que se destacou, a gente leva para os clientes, mostra os dados. Nós estamos sofrendo muito com podridão de grãos ainda em algumas regiões. Então, é muito dinâmico, a informação ela precisa ser consumida dentro do ano para mim poder chegar e introduzir esses sistemas aí que vocês têm uma experiência fantástica lá no Sul e já está mais consolidado. Mas o Mato Grosso, acredito que está aprendendo ainda a trabalhar com manejos de plantas de cobertura, porque ainda existem muitos fatores externos que fica difícil de controlar, que é os que eu já citei, né? Muita chuva na colheita, eu preciso fazer um plantio de milho safrinha muito rápido, né? Porque senão o ambiente é soberano, a janela de plantio, infelizmente, é soberana, você não consegue ter um potencial de produtividade muito alto em milho safrinha em algumas regiões já a partir do dia 20 de fevereiro. Então, como que eu vou consorciar uma planta de cobertura que eu sei que vai ter um pouquinho de perda em produtividade, mas eu vou ganhar no sistema produtivo como um todo? Então, são decisões que a gente está preparado hoje para tomar com o cliente no dia a dia, principalmente olhando o custo, mas sempre pendendo para essas estratégias aí que você acabou de trazer. E, Eduardo, olhando as suas redes sociais e da 250k, não sei se foi algum comentário de alguém ou se foi uma legenda, foi colocado assim, né? A gente não está produzindo por detalhes. Em alguns casos, né, o produtor que não está atingindo alta performance, né, não está produzindo por detalhes. Quais seriam esses detalhes aí? Vocês têm visto agora corte de custo, alguma coisa que parece pequena agora, que se traduz em algo muito grande lá na frente? Olha, a gente acredita que tudo é um sinergismo, né? Eu fiz um estudo, por exemplo, desse cliente que fechou 90 sacas de média. E olha que interessante, o fator máquina, Itamar, ele teve um peso de 30% no todo. Então, foi um ano que, por exemplo, calcário e correção de solo, desculpa, não foi gesso nessa área, no ano passado não, está programado para esse ano, mas a correção e a parte de solo sempre vai ter de 20% a 25%. Mas o peso maior nesse ano foi fator máquina. E quando eu falo em fator máquina, o que é? Plantar rápido, colher rápido, usar a tecnologia da máquina. Não sei se vocês conhecem a região aqui, a região norte tem solos muito manchados por natureza. Então eu tenho talhões, Itamar, que tem 15% de argila em uma ponta e 60% na outra. Então, se eu não usar a tecnologia das máquinas, por exemplo, para fazer uma taxa de semente, para mim conseguir otimizar, fica praticamente impossível colher de média num talhão altas produtividades. Eu tenho que ser cirúrgico e bem detalhista para mim entregar, digamos assim, uma recomendação que eu consiga fazer áreas que estão ruins produzir tão
ou até melhor do que áreas já corrigidas. Então, aí entra todo um estudo de população de plantas, recomendações, variedades, e tentar usar o máximo aí da tecnologia das máquinas, que o produtor paga em torno aí de 25% a 35% hoje do custo de uma máquina é tecnologia embarcada. Então, hoje nós temos um time dentro da 250K que é específico para tratar do tema máquina, sistematização de plantio e toda a tecnologia que a máquina tem embarcada. A gente conseguiu dar muito peso nos últimos 2 anos, olhando isso junto com os clientes e vendo que a gente melhorou os nossos resultados. Então, acredito que esses são os detalhes, né, que fazem parte aí do que o Gabriel nos perguntou. E assim, nós temos as áreas de pesquisa, onde a gente faz combinação de fungicidas, protocolos de proteção de plantas com produtos novos, testando doses de produtos consolidados já no mercado para ver e testar o ambiente. A gente força o ambiente até onde a gente consegue entregar um bom resultado para o nosso cliente. Falando em máquinas, em aplicação, em taxa fixa, taxa variável, vou fazer uma pergunta que eu fiz para o professor Santi numa outra conversa de lavoura, né? Existe algum cenário onde a taxa variável simplesmente não se paga, onde o produtor poderia continuar fazendo um manejo convencional sem medo? Olha, a gente assim, quando entra, né, praticamente eu devo ter na minha histórica aí mais de 2 milhões de hectares mapeados, onde eu trabalhei dados, correlações, e a gente consegue entender algumas dinâmicas, né? Então, por exemplo, fósforo, eu não vejo hoje que é um problema na produtividade, porque você consegue construir um solo do zero, digamos assim. Está muito ligado ao alumínio e tudo mais. Então, às vezes, no primeiro ano, a gente prefere entrar com uma taxa fixa, bem ajustada, e no segundo ano, quando eu tiver um parâmetro já de calagem, junto com o fósforo resina, eu consigo ter um parâmetro, digamos assim, um pouquinho melhor. Aí eu consigo tomar a decisão de taxa variável com mais assertividade. Já o potássio e o calcário, assim, nem existe mais questionamento, né? Se paga totalmente, porque você consegue otimizar essas doses dentro do talhão. Áreas que tiveram pico, pense comigo, Itamar, um talhão que bateu 90 sacos de média, ele teve pico de 120. Então, onde está um pico de 110, 120 sacos de soja, a exportação é muito alta. O pH dessa área em água vai baixar, então afeta a minha disponibilidade de nutriente para o próximo ano, então ali que eu tenho que prestar atenção. Então, hoje a gente faz muito trabalhos com mapas de colheita de milho safrinha, né? Principalmente agora essa safrinha que vai colher em junho, julho, e a gente consegue enxergar isso. Então, a própria produtividade, digamos assim, vou usar uma palavra, né, um pouquinho drástica, ela mancha a área. Então, fica difícil não usar a taxa variável, mas tem cenários que a gente prefere entrar com uma taxa fixa, porque de repente o cliente não tem o equipamento ainda, e a gente vai, digamos assim, evangelizando essa ideia, vai implementando a tecnologia passo a passo, junto com o operacional da fazenda, e vai conseguindo ter esse retorno, e para lidar com essa dinâmica aí dos nossos objetivos aí de produtividade. Você falou em evangelizar, né? Assim, acho que essa parte de educação, né, que a gente está promovendo aqui, de fato, é nossa iniciativa, né? Exatamente sobre assim. Isso que eu ia falar até, Gabriel. Então, Porque há muita gente, tá? Muita gente já me criticou, agora falando num paralelo profissional aqui também meu, me critica às vezes, porque às vezes eu faço recomendações de doses de fertilizantes um pouco altas, principalmente quando a gente fala de fósforo, mesmo quando se trata de taxa variada. Por quê? Porque a gente sabe que você mensurar fósforo e você determinar a variabilidade espacial do fósforo a campo, ela talvez seja o atributo mais difícil, né? Falando da parte nutricional, né? Calcário, para próprio potássio, que você falou, o potássio também é um pouco difícil, mas é um pouco mais tranquilo de trabalhar, porque você está falando do nutriente, por exemplo, por causa do potássio, que tem mobilidade no solo. Fósforo não. Então, a chance de você errar numa análise de solo e você fazer uma recomendação errada, ela pode comprometer muito a produtividade.
E talhões Isso. com alta produtividade, como tu falou, eu tive a oportunidade de colher talhão Zeus, né, em 32 hectares, com média de 115 sacas final. Isso parece a colheita de milho, né? A máquina anda um pouco, já está descarregando, porque é muita soja saindo da área. Então, tratar a variabilidade e você aplicar a taxa variada, né, nesse sistema de alta produtividade, o ganho ele é muito significativo. É óbvio que nem tu falou, precisa um trabalho para chegar nesse patamar, né, Eduardo? Sim. E aí, quando eu falo, né, Itamar, usei um termo, né, evangelização do tempo da catequese. Tem que catequizar, tem que treinar, capacitar. Nós temos também um evento anual chamado Academia de Consultores, onde a gente traz o cliente, a equipe da fazenda para esse evento, fala de máquinas, tecnologia, traz empresas, né, do agronegócio que tem fertilizantes, que tem essa dinâmica, para debater, para apresentar dados de pesquisa. Então, vocês estão de parabéns, né? Esse projeto já vem acompanhando há um tempo, Academia do Solo e com a Inseres junto, para poder trazer, né, todo mundo para o mesmo tema, porque é um dado muito importante que a gente trabalha hoje. Então, deve ser visto também com uma certa importância e valor para que a gente possa cada vez mais difundir, né, essas ideias nas fazendas e trabalhar com todo esse contexto. E solo é uma escalada, né? Todo mundo sabe disso. O solo Sim. é uma escalada. Você não vai. Eu abri uma área esse ano, vou fazer o diagnóstico, vou aplicar tudo que manda a receita. Não vai ser o ano que vem que tu vai explodir produtividade. Porque você tem diversos outros pontos, que a gente falou agora só da parte química até o momento, mas você tem uma estruturação física, biológica. Então, essa construção no geral, né, que vai gerar, no final, a tua escalada de produção. Né? E nesse ponto é que a gente vai chegar, né, então, num sistema que num ano como esse, voltando aqui para o nosso tema central, é um ano um pouco mais difícil, que a gente sabe que fertilizantes aí estão numa escalada de preço e tudo mais. Né? O cara que se programou, né, que já tem um solo mais construído, vai ter um pouco mais de tranquilidade. Na tua visão, quanto por cento dessas áreas, Eduardo, que os caras estão mais tranquilos, né? Vamos falar um termo bem básico, que os caras estão com os boi na sombra, ou maior parte do Brasil aí vai penar se o assunto for realmente reduzir fertilizante? Olha, é muito difícil falar de um número, né? A gente tem uma influência muito grande aqui na região, desde os eventos que a gente faz, tem o Noitec, por exemplo, agora em maio, que é um evento que dá aí 800 produtores. Então, o que a gente nota? O produtor está muito tecnificado, ele está vindo buscar informação. Então, a gente tem que estar muito preparado para poder atender, e a gente tem uma equipe bem ampla para poder levar esses conhecimentos. Mas o que eu acredito é que, assim, quando você pensa em um sistema de produção de alta produtividade, a porcentagem de área vai depender muito dos resultados, que é sempre o retrovisor mais curto, né? É a última rua que você passou. Qual que foi o meu reflexo na safra de soja? Eu colhi um pouquinho menos, então dá tempo de fazer, digamos assim, alguma estratégia para mim ter uma produtividade maior de milho. A gente consegue hoje trabalhar com programações que atendam, por exemplo, e com certeza áreas que não colheram muito bem foi por fator clima, que é o que vocês vivem no Rio Grande do Sul, é muito difícil, né? A gente teve veranicos em algumas fazendas de 20 dias depois que plantou, quando estava perto de florescimento, aqui no Mato Grosso, esses talhões impactaram na produtividade. E áreas que plantou um pouco mais tarde, mas dentro da janela, digamos assim, salvou um pouquinho melhor. E hoje a gente tem, respondendo assim de uma forma dinâmica, a gente faz todo um estudo de dados dessas janelas de plantio por fazenda. A gente pega aí de 6 a 7 safras de datas de plantio, variedades, produtividades, e consegue integrar isso para ver a performance que eu tenho. Por exemplo, será que vale a pena fazer safrinha em 100% dessa fazenda? Será que não vale a pena eu trazer uma planta de cobertura, fazer um manejo para já entrar na próxima cultura de soja arrancando, colhendo bem? Então, é bem dinâmico, fica difícil de falar, né, números, mas os clientes que a gente está atendendo hoje nos ensinam muito, né, a gente está todo dia falando disso e é apaixonado por essa área, então é nisso que eu vejo, sabe? O produtor está se tecnificando para conseguir
às vezes, manter a estabilidade produtiva e está chegando aí nos patamares. E uma coisa que você me cobrou, né, outra vez, já trazendo para a mesa agora, foi as metodologias de recomendação. Né? Dos 3 anos para cá, Itamar, mudou muito, porque muitas equações foram usadas no passado e elas abriram as áreas no Mato Grosso e está tudo certo. Né? Naquelas médias de produção, de 60, 50 sacas por hectare. Mas hoje, quando eu enxergo áreas colhendo no SESB aí 122 sacas por hectare, né, resultado de clientes nossos aqui no 63, 133 sacos aí em Canoinhas, em Santa Catarina, áreas do Mato Grosso esse ano que mesmo penalizados pela chuva vão colher acima de 100 sacas, as metodologias de recomendação usadas há 4 anos atrás não servem mais. Então, é um trabalho que a gente está fazendo muito dinâmico com outras consultorias, com professores aqui, a gente tem uma parceria muito boa com o professor Lang aqui em Sinop, para conseguir validar modelos que atendam novas recomendações para mim conseguir manter e produzir um pouco melhor. Você fala de 90 sacas por hectare hoje, que não é um número difícil, digamos assim, já tem clientes atingindo, né, na 163, tem algumas nuances, algumas equações que precisa ser muito calibrada, porque senão acontece aquilo que você trouxe para a nossa fala, que você erra numa recomendação, entra com uma dose às vezes um pouquinho mais baixa, e você vai andar lateral um ano, e o cliente quer resultado, senão no outro ano o Eduardo está fora, o Itamar, ele vai buscar outra consultoria. Então, a gente é muito cobrado por resultado, por isso que a gente tem hoje nossas próprias metodologias e sempre sendo calibradas nas áreas de pesquisa. A gente nunca para de testar e forçar vários tipos de solo nessas respostas aí, principalmente quando se fala do bom e velho calcário, né, que o professor Santi falou na outra conversa de lavoura, eu assisti inteira a aula dele, foi um ensinamento também muito bacana para a gente. E o Floss falou isso lá na nossa primeira conversa de lavoura, que quem planta pela média, colhe média. Né? Claro que a gente não pode, o que tu acabou de falar, né, essas recomendações abriram o Brasil todo, né? Essas Sim. recomendações, desde aqui do Sul, enfim, o início da agricultura, e elas são de extrema importância. Mas quando a gente quer atingir um patamar um pouco maior, a gente precisa ter um olhar um pouco diferente, né? E a gente sabe que eu acompanho, né, dentro da Inseres também, muitas empresas vêm nos solicitando equações, e muitas vezes a gente entra na discussão, então, com o consultor ou com o produtor de que tipo de recomendação ele quer, e ele acaba que não utiliza as recomendações manuais. Né? Algumas vezes utiliza de circulares técnicas, que aí tem alguns resultados diferentes, ou de artigos, ou então do próprio dado da fazenda, né? E eu acho que isso que vocês fazem, né, eu acho que tu pode falar um pouquinho sobre isso também, dessa questão de acompanhar o resultado que você está tendo e, em paralelo, observando doses, né, do fertilizante, do calcário, né, do insumo que está utilizando para fazer essa recomendação. Vocês fazem isso também? Como que é feito isso, esse dimensionamento lá no campo para dar a melhor recomendação possível? E se vocês tomam como base ainda os manuais. Eu não estou sendo crítico a manual, não estou dizendo que o pessoal não tem que utilizar. Pelo amor de Deus, tá, gente? É preciso ter a base, é preciso ter a pesquisa, e esses manuais são consolidados na pesquisa. Agora, o que a gente está querendo falar aqui nesse momento é sobre patamares mais altos, né, Eduardo? Não, com certeza. Respondendo a tua pergunta, é toda uma construção que você vai de uma base muito bem feita, seja uma equação de recomendação, por exemplo, não se tinha no mercado, eu acredito que não se tem uma equação hoje levando o pH em consideração. O cálculo do pH, o número, o pH em água 6,5, o que ele interfere no cálculo? Não se tem hoje nada validado. Né? Nós tivemos que realizar incubações de calcário em laboratório aqui, na pesquisa, para mim induzir uma curva de resposta à calagem para mim conseguir enxergar o peso e a curva que eu tive nessa ascendência. Mas eu parti de uma equação que já era muito bem validada e estava sendo usada, então você sempre vai escalando, digamos assim, a gente não inventa a roda, mas a gente consegue aperfeiçoar, fazer ela girar mais rápido para atingir velocidades e produtividades maiores. Então,
para fósforo e potássio não é diferente. Então, as metodologias, né, elas mudam muito. Nós temos solos de cerrado e nós temos que admitir que a gente planta em solos ácidos e solos, teoricamente, manchados, quando eu falo de porcentagem de argila. Então, para tomar todas essas decisões, não é uma equação que vai fazer milagre. Eu tenho que pegar pelo menos 3 anos de histórico de produtividade dessa fazenda. Eu tenho que entender o que o talhão está entregando ano a ano, porque cada talhão aqui, que são áreas maiores, né, Itamar, e para propriedades pequenas também acredito que não faz diferença. Cada talhão é uma empresa. Então, se ele não está entregando produtividade, eu tenho que tirar, de repente, um pouquinho o pé, fazer uma reestruturação, para no outro ano eu investir mais nessa empresa. E tem áreas que estão produzindo muito bem. Então, os resultados que estão escondidos, né, dentro da fazenda, os dados da fazenda, eles nos mostram qual o caminho que a gente tem que seguir. Eu não posso vir de fora, por exemplo, cego, com uma recomendação padrão, né? Aqui eu tenho áreas que distantes 100 quilômetros, que a realidade é totalmente diferente. Então, eu preciso entender, conversar com o produtor, trazer esse histórico, olhar no retrovisor, principalmente de produtividade e de correção do solo, para mim traçar uma estratégia para essa fazenda, para que a gente consiga ser assertivo, porque se eu trago um dado de fora, sem base técnica, e eu quero implantar naquela fazenda, pode ser que eu entre com o pé esquerdo, e eu não tenho o resultado esperado no primeiro ano. Então, é um conjunto de informações, e hoje tem plataformas digitais que conseguem moldar e entregar isso com muita clareza, né? Histórico de produção, soja, milho, algodão, níveis de fósforo, potássio, eu consegui correlacionar e ver o que faz sentido, né? Por exemplo, para nós aqui na região, faz muito sentido níveis de fósforo em resina com pH. Toda fazenda que a gente faz calagem, no segundo ano a gente tenta correlacionar e ver que peso teve essa calagem, digamos assim, no aumento de pH e na liberação desses nutrientes em solução. Então eu consigo fazer alguns estudos para mostrar para o cliente da onde está vindo os dados que eu estou levando, e não simplesmente chegar com uma recomendação, né, de manual, dando grande enfoque aos manuais, foram essenciais aí para a construção de fertilidade, sem poder ter essas consultas prévias. Então é nisso que a gente acredita. E o produtor rural, ele conhece o quintal da casa dele, ele conhece a fazenda, ele sabe onde está manchado, ele sabe como a área foi aberta. Então, isso precisa ser levado para a mesa de discussão para conseguir construir o manejo e não chegar uma coisa pronta sem introduzir o cliente nessa reunião, nessa interação. Então, é muito mais fácil quando você olha o histórico e é a premissa principal hoje para nós aqui em Solos de Cerrado. E colocando mais uma peça nesse quebra-cabeça, se a gente falar em eficiência do uso de nutrientes, né? Onde é que está o maior desperdício hoje? Na dose, na fonte, na aplicação, ou na estratégia? Eu acredito que para a parte de eficiência, a primeira premissa que a gente fala é solos corrigidos, né? Nós temos solos ácidos, então o primeiro passo seria uma calagem bem feita, com as doses corretas, taxa variável. Às vezes o cliente não tem a máquina, teve clientes que pegou a máquina emprestada para conseguir atender a recomendação de variabilidade no talhão. Tem talhões que não tem tanta variabilidade, a gente entra com a taxa fixa no primeiro ano para variar no segundo ano. Então, eu acredito que o primeiro ponto é vencer esse solo ácido, melhorar o pH, para que aí no segundo ano eu consiga falar em eficiência de fertilizante. Porque às vezes eu vou fazer um fósforo num solo que está com pH aí 4,9 em água. É muito difícil ter uma resposta. Então eu vou andar meio que lateral no primeiro ano, só com a exportação ali, uma recomendação segura. Mas quando eu começo a cruzar essas informações, eu consigo ir mais longe, eu consigo falar de eficiência dos fertilizantes, né? E aí entra também as programações de micronutrientes, né? Em uma área que eu faço uma calagem, eu tenho toda uma recomendação de micronutrientes ajustada, porque com certeza eu vou ter algumas deficiências de micro na cultura, isso todo mundo sabe, né? Já vem sendo trabalhado, então
É aquela coisa, né? É um efeito dominó. Você movimenta uma peça do xadrez, vai interferir em todo o teu sistema de produção. Então você vai caminhando, acompanhando essa lavoura, esse cliente e tomando decisões mais assertivas aí no decorrer das safras. Eu já sei a tua resposta, mas qual o insumo que você jamais, em hipótese alguma, economizaria na tua área? Quando eu falar magnésio, eles vão lembrar do calcário, né? Mas hoje tem outras estratégias, mas o potássio não dá para brincar. A gente fez uma consolidação de áreas de SESB, que a gente teve participação em 5 SESB ano passado, né? Ficou campeão em algumas posições, né? Estadual, nacional, aqui regional. E a gente conseguiu perceber que as exportações são muito grandes. Potássio, a régua mudou. A gente conseguiu também, está em teste ainda, né? A desenvolver outras metodologias de laboratório para conseguir ter um potássio mais disponível, digamos assim, no sistema, principalmente para essas áreas que estão colhendo aí acima de 90 de soja e 150, 160 de milho. Tem outras estratégias também que a gente usa, aumentar, às vezes, em algumas áreas, um pouquinho o potássio no milho para trazer um potássio mais orgânico para o sistema, que aí não fica um custo tão alto de produção focando na soja, né? Coitada da cultura da soja, ela paga a conta sozinha do ano inteiro, mas eu não posso olhar holisticamente em uma cultura só. Eu tenho que olhar o sistema de produção e ver qual que é o incremento que eu tenho de produtividade na cultura do milho por adotar um manejo um pouquinho diferente. Então, assim, se eu botar numa ordem, né, com certeza potássio em primeiro lugar, depois a gente vê o magnésio como um peso muito grande. Nós temos recomendações que força a aplicação de magnésio aí desde o início da fase da cultura, né, atuando como um precursor de potássio na planta. Então, tem algumas estratégias aí que, se elas forem usadas em conjunto, a gente consegue aumentar a produtividade ou manter essas boas produtividades aí ano a ano. Tá? E em paralelo agora, onde que tu acha que a gente poderia mexer, de acordo com o cenário que tu acompanha, que não iria comprometer a produtividade, se a gente pensar aí que a gente está fazendo especulações aqui, a gente não sabe ainda o que vai acontecer para frente, mas em um cenário mais difícil, o que tu acha que hoje, acompanhando do jeito que tu acompanha, o diagnóstico que tu tem, né, o que poderia mexer que não vai comprometer tanto na questão produtiva? Olha, vamos trabalhar essa resposta em cima de dados, né? Eu revisei nas últimas 3 semanas praticamente 90 mil hectares de recomendações feitas no ano passado. E quando estou falando com base em solo, né? Quando a gente olhou níveis de produtividade e níveis de fósforo no solo, a gente viu que não teve tanta correlação em áreas que a gente aumentou dose, né? Então, assim, quando eu entro com uma calagem em alguns tipos de solo, eu tenho esse aumento de pH. E no outro ano eu tenho um fósforo mais disponível, digamos assim. Então, se eu fosse mexer no custo de produção, que eu não tivesse dado nem análise de solo, eu arriscaria, às vezes, de repente, mexer no fósforo, mas nunca no potássio. Porque tem toda uma questão de mobilidade no sistema, né, como você também trouxe para essa conversa, tem toda uma questão de exportação, né, uma soja aí de 80 sacas, a exportação de fósforo não é tão grande quanto a de potássio. Então, eu mexo no elemento que me dá menos risco de produtividade se eu não tenho informação, digamos assim. E com certeza vai ter vários clientes que vão estar vendo esses vídeos, né, e nos acompanhando, e eles sabem das nossas metodologias, sabem nas decisões que a gente toma, né, falando desses nutrientes que são essenciais, né, hoje para colher altas produtividades. O peso de grãos tem uma influência de 20% na produtividade hoje. Então, as métricas que a gente tem são atualizadas ano a ano, mas até o momento é isso que está se destacando. Os dados estão mostrando que, por exemplo, de 28 para 35, 40 miligramas de fósforo, não vai ter um peso tão grande em aumentar 5 sacos por hectare. Agora, se eu converter isso para potássio, isso acontece em algumas fazendas. Então, os dados estão mostrando isso, não é o Eduardo que está aqui falando porque ele tem experiência e fala, não, a gente acompanha isso e consegue trazer. Como mudou o cenário, né?
como mudou esse cenário. Só antes do Gabriel fazer a próxima pergunta, mas veja que há um tempo atrás o potássio não era o grande considerado, né, o mais visado, né? Deus o livre ficar sem o fósforo, né? Deus o livre. Colocar uma dose considerável de fósforo, porque não vai produzir, tá louco? Pode cortar qualquer coisa. O cloreto não precisa fazer alanço, né? Sobreposição. Fósforo nem mexer, era o cara. Hoje a gente já vê que o cenário é diferente, né? Sim. E é interessante porque você também, né, te acompanha, tu faz muita experimentação de campo, e isso te dá base para tomar decisão. Então, você tendo pesquisa, tendo dados que comprovem, você consegue ser estratégico para mexer na adubação com segurança, sem comprometer. Mas, de outras formas, a gente pega áreas aí com 4, 5 miligramas de fósforo em resina, que é o extrator que a gente trabalha aqui para as regiões, e não tem que fazer a correção. Então, vai passar de 90 pontos, vai 110, 120 pontos no primeiro ano, e depois a gente acompanha o sistema de produção, acompanha os níveis no solo e toma decisão aí com base em análise, com certeza. Mas só para confirmar ainda, né, Eduardo, é que o parâmetro tem que ser correto. A gente já falou em várias outras conversas aqui que aquela amostragem de solo mal feita lá no campo, não existe sistema que corrige, não existe laboratório que corrige, não existe cálculo que corrige, não existe algoritmo, que o Nil Santi incrementou a lista, né, Sim, que vai corrigir o erro amostral. Então, a preocupação vem lá do início. É você garantir que você vai zerar fósforo, vai zerar um nutriente, né, não vai colocar dose nenhuma, você precisa ter confiabilidade dos dados, né? Então, é um processo nesse sistema. Sim, com certeza. E hoje tem inúmeras metodologias de amostragem, né? O meu sócio, o Juliano, ele vem melhorando a metodologia de coleta desde 2015. E se sair alguma coisa melhor no mercado, a gente fica sabendo, testa. Tem clientes parceiros hoje que falam, não, leva para a fazenda, vamos testar, para tentar aumentar a eficiência operacional dessa coleta. Então, hoje está bem dinâmico esse processo. E a gente chegou num momento agora, falando da importância dos dados, né? A gente sempre prega aí de tomar decisão baseada em dados, fazer as coisas bem feitas desde o começo, né, que é a coleta de solo. E que você tem visto aí, Eduardo, na realidade do dia a dia das fazendas, dos seus clientes, quanto que o produtor ainda perde por não ter uma gestão estruturada dos dados, né? A gente viu que as coisas vão mudando ao longo do tempo na agricultura, né? Então ele tem que ter essa gestão dos dados para saber o que ele fazia, quanto ele colheu. O que o produtor está perdendo hoje para aqueles que não têm essa gestão? Assim, esse ano foi um ano que muitos clientes procuraram a empresa para poder não somente fazer uma análise, mas para poder organizar os dados que eles já tinham, porque já vinham fazendo bons trabalhos de análise histórico, mas aí chega num ponto que precisa ter uma equipe na fazenda, precisa ter um analista, um agrônomo, e essa que é a busca, né? Cresceu muito a busca por esse tipo de profissional, que tem esse entendimento de dados, atrelado à agricultura digital, à organização, ter um data lake que consegue dar esse norte, né? Então, tem sistemas muito bons hoje que conseguem fazer isso, em séries é um deles. Então, o que a gente está notando? Tem várias metodologias, né? Tem várias metodologias, algumas elas têm uma eficiência maior na coleta, mas a qualidade cai um pouco, né? Nós utilizamos a tecnologia de sonda porque a gente acredita que não é tão importante o meu rendimento operacional, né? O nosso rendimento operacional é muito baixo, em torno aí, de 250 a 300 hectares no dia, no máximo. Mas a gente consegue garantir o mínimo de contaminação nessa amostragem, né, com equipamentos mais manuais, pneumáticos e manuais, né, trabalhando com sondas de inox. Agora, se eu pegar em quadriciclo com uma broca, experiência própria, já trabalhei muito com quadriciclo, eu tenho quase que um rendimento de 1.000 hectares dia. Mas eu tenho um fator de contaminação muito maior, principalmente de uma amostragem para outra. Então vai depender muito do tipo de solo. O sul do Brasil tem solos mais argilosos, solos mais úmidos tem. Aqui, por exemplo, tem áreas que a gente coleta que a terra ela cai da sonda por si só em alguns momentos do ano, contaminação zero. Então vai depender muito das regiões, né, Gabriel? Mas são boas metodologias. A agricultura de precisão evoluiu muito nos últimos 3 anos aí que eu
eu pude mapear grandes áreas, né? Então, você percebe que existe um olhar hoje mais clínico voltado àquilo que você acabou de trazer para esse bate-papo, que é a confiabilidade na amostragem. Porque de nada adianta um recomendante confiar no laboratório se o erro teve lá no campo, às vezes uma inversão de profundidade, né? Nós temos uma metodologia, o Itamar deve conhecer, vi algumas coisas no teu Instagram, que é a amostra padrão. Hoje a gente calibra o laboratório a cada 100 amostras, né? A gente tem a nossa amostra padrão, que vai e volta do laboratório e a gente consegue manter um desvio padrão por nutriente. Qual que é o desvio padrão mais sensível? Fósforo, depois potássio, depois cálcio e magnésio. Então, você ter um erro, por exemplo, de 13 para 14 miligramas, está dentro de um desvio padrão. Agora, ter um erro de 10 para 15, quando você converte isso em K2O, P2O5, o furo é muito grande. Então, nós também ensinamos isso para os clientes, né, e temos essa credibilidade no mercado hoje, porque nós calibramos os laboratórios que nós trabalhamos. E tem laboratório que não aceita ajuda. Ele quer fazer a rotina daquele jeito, já não aceita uma amostra padrão, então a gente nem... Infelizmente, tem regiões que nós não conseguimos avançar com trabalhos porque nós não temos laboratórios parceiros. E já tem laboratórios aqui no 63 que dão aula, que são parceiros, que estão junto, fazem reanálise quando é preciso, porque às vezes não bate com o histórico, então a gente questiona. Essa área aqui não poderia vir com esse resultado, porque fez calcário no passado, o magnésio devia estar um pouquinho mais alto. Então, tem toda uma dinâmica, não é um trabalho fácil porque tem vários fatores externos, mas se você tem metodologias para travar esses processos, você consegue ter mais confiabilidade no final, principalmente aí na amostragem, que é o calcanhar de Aquiles aí. Eu sei que tu não vai dar a receita do bolo, né? Mas... Depende, a minha mãe é confeiteira lá em Santa Catarina, se precisar, eu ligo para a dona Nica e ela passa. E para mim aqui é perto para ir buscar também, se tem pronto lá. Mas se a gente falou vários insights dentro dessa conversa, mas se a gente tivesse que traçar uma jornada para os 250K, né? Que não é os 250 mil seguidores do Instagram, como tu bem falou. Né? Por onde que começaria? Quais os pontos aí que eu preciso, né, dar prioridade? E qual seria esse trajeto? Né? Bem básico do início aí, até a evolução dele para chegar nesses 250K. Olha, para responder assim, né, uma linha do tempo, a gente pode pegar os clientes que a gente atua aí há mais de 3, 4 anos, né? Eu entrei nessa jornada dos 50K faz praticamente 1 ano e meio, então eu já acompanhava a empresa, era muito do que eu tinha como objetivo, de tentar ajudar os produtores a produzir mais, né? Eu trouxe toda essa expertise de máquinas e tecnologia e algumas metodologias de recomendação que eu já trabalhava em grandes grupos. Então, digamos assim, juntou as ideias, né? Juntou a área de pesquisa, que era uma coisa que eu também tinha afinidades. Então, tudo começa no solo, Itamar. Eu consegui fazer um mapeamento de solo bem feito, consegui detectar todas as variabilidades que eu tenho, eu posso entregar, assim, coisas que incrementam, que tem um peso muito grande na produtividade, né? E depois vem o que a gente chama de programações, né? Inclusive, nós temos um outro modelo que a gente teve que se adaptar ao mercado e criar modelos de negócio, digamos assim, mais rentáveis para produtores que, por exemplo, não têm uma consultoria, né? Ou, digamos assim, ele tem a consultoria, mas não tem a agricultura de precisão. Então, a gente ajuda essa consultoria a montar uma programação, né? 3, 4 de fungicidas. Qual que é o primeiro fungicida que vai ser aplicado? O segundo, o terceiro? Qual que é a carboxamida que vai tendo mais eficiência? Então, cada ano, né, o produtor realmente é um herói, porque em um ano ele tem veranico, outro ano ele vai ter quebramento de haste, outro ano ele vai ter anomalia, o ano passado agora teve larva minadora, então todo ano tem uma praga nova que se mostra para roubar a produtividade, e a gente tem as fazendas aí que é uma empresa a céu aberto, então o produtor rural realmente é um herói, porque é um negócio que está muito exposto a muito fator externo, né? Diferente de uma empresa, você consegue mapear todos os processos
50% do que promove a produtividade hoje é clima. Digamos assim, não tem muito o que fazer, né? Como falam lá embaixo no sul. Então, a base começa no solo, no mapeamento. Depois vem as programações, que aí entra variedades portalhão, híbridos portalhão, decisões de datas de plantio e toda uma aplicação de produtos, né? Produtos que já performam no mercado, porém, às vezes, existe algum reajuste de dose, porque perde eficiência de um ano para o outro, e isso a gente consegue pegar esse furo nas áreas de pesquisa. Então, mais ou menos numa linha do tempo. Não dá para deixar de lado o nosso inimigo oculto, chamado nematóide, que é um inimigo que é natural dos solos de cerrado. Então, também a gente desenvolveu ferramentas e metodologias para conseguir diagnosticar, né, gêneros e espécies, pratilencos, meloidógene, nematóides de cisto, né? Mas aqui no sul também. Aqui no sul, o bicho está pegando. Então, a gente vê que áreas de alto potencial já estão mostrando, né, aquelas manchas, aqueles voos de pica-pau que começa pequeno, no segundo ano aumenta, e a gente trabalha estrategicamente, não precisa esperar aumentar uma reboleira para perder produtividade, né? Para bater o olho e falar, ó, perdeu. A gente consegue tratar isso nas programações que tem alguns nematicidas químicos associados com biológicos, muito importante isso, que vai dar um sinergismo e conseguir segurar essa pressão, né? E por último aí, não tão menos importante, mas andando tudo sincronizado, as programações de micronutrientes, né? A gente calibra as recomendações todo ano, né? A gente teve que aumentar, por exemplo, o cobre e o molibdênio esse ano, por conta que as pesquisas nos mostraram um pouquinho de sinergismo com algumas aplicações, por exemplo, de fungicida. Então, a gente leva isso para o produtor, discute, vê se a capacidade de investimento dele está de acordo com esse nível tecnológico e consegue travar as programações e fazer o acompanhamento. Então, eu gosto muito dessa palavra, né? O sinergismo entre as coisas, né? 2 mais 1 pode ser 4 na agronomia, ou 2 mais 3 pode ser 7, porque tem um peso muito grande de uma associação de uma recomendação com a outra, né? Tudo anda junto. Eu focar, às vezes, só em fertilidade, eu não vou conseguir ter um peso de fazer aumentar a régua de produtividade daquele cliente. Mas se eu atrelar, por exemplo, compactação, que foi um tema, né, da penúltimo encontro aí da reunião da Academia do Solo, que foi muito bem frisado pelo Guilherme, a gente consegue olhar isso com mais afinidade, e às vezes eu vejo que eu estou perdendo 10 sacos por compactação. E isso aconteceu em clientes nossos, onde a gente entrou, né, com análises, com imagens de satélite, com várias tecnologias para tomar essa decisão. No ano passado foram em torno aí de 20 a 30 áreas que a gente fez descompactação em diferentes profundidades e já entrou com plantas de cobertura agora, na cultura do milho safrinha, para mim já começar o pé direito a regenerar esse sistema. Não adianta eu descompactar e deixar isso achando que eu fiz milagre, digamos assim. Existe toda uma sequência de manejos depois de uma área descompactada, né? Então, essas as métricas que a gente bate muito, né? Resumindo, então, fertilidade de solo, as programações, nematóide e compactação. Legal, Eduardo. Acho que a receita foi bem passada aí, o pessoal, eu espero que tenha anotado. Se precisar, volta no vídeo aí, pega esse passo a passo para o que tem que ficar de olho. E legal que a gente também vai conectando os assuntos das outras conversas, né? A gente vai trazendo tudo isso para a conversa de lavoura que está acontecendo, e nas próximas a gente vai fazendo toda essa integração. E lembrei da conversa com o professor Santi, que ele falou assim, a gente tem que amar o solo, né? Porque a gente ama, a gente vai cuidar. Aí, trazendo agora o que você falou, começa com o solo, né? O primeiro passo é cuidar com carinho do solo. Mas, às vezes, parece que tem alguns produtores que acabam esquecendo disso aí. Por que você acha que eles esquecem? O que você nota, assim, conversando com eles? Que fica um pouco deixado de lado em alguns momentos, essa parte de cuidado com o solo? Eu acredito que vai muito do momento da fazenda, né? De entrar em algum projeto, e vai muito de encontro a experiências negativas que esse produtor teve no passado com a agricultura de precisão.
às vezes uma amostragem mal feita, uma recomendação descalibrada, algum fator adverso que aconteceu no meio do caminho, então a experiência que ele teve com a agricultura de precisão foi um pouco negativa. E às vezes isso trava a recompra, a recontratação, ou a experiência dele em novos projetos aí que ele possa estar vivendo na fazenda. E não dá para deixar de fora, claro, esse ano, por conta do custo de produção, mas os clientes que a gente está conseguindo, digamos, fazer trabalhos bem simples, né? Até às vezes uma grade amostral um pouco maior para diminuir custo no primeiro ano e trazer esse dado à tona, quando a gente mostra, o cliente toma um susto. A gente teve um caso de um cliente semana passada que ele pegou áreas de volta de arrendamento, né? Pegou essas áreas e restituiu de novo como área própria, e ele achou que essas áreas estavam muito ruins de fertilidade, e era o contrário. Mas como as áreas não colhiam bem, né, Itamar, você trouxe antes, as áreas estavam muito boas, porque não exportou, né? 3 anos colhendo mal. Então, o norte, aqui do Mato Grosso, acontece muito isso, né? Áreas que eram arrendadas, o cliente volta a plantar, e a análise de solo, hoje ela vai dar um norte com custo de aproximadamente um saco, que vai nortear 25. Então, é exponencial, não faz sentido não fazer uma análise de solo que seja uma análise por talhão, bem feita, para conseguir entender. Depois, no segundo ano, ele entra, né, com a tecnologia da taxa variável e fazendo toda essa parte aí da otimização dos insumos dentro de uma mesma área. Então, é nessa linha que a gente vem trabalhando também, respeitando muito o momento do cliente de investimento e vai conseguindo acompanhar isso ano a ano. Por exemplo, a nossa taxa de renovação é praticamente 100%, a gente tem uma equipe bem estruturada, né? Cada departamento cuida de uma parte, nós temos o Pascoal que fica dedicado à pesquisa, o Juliano fica focado nas operações, tem minha equipe também que me dá um suporte muito grande, o João Vitor, a Amanda, né, o Alisson também, então a gente consegue levar para o cliente experiências aí para que ele veja que a agricultura de precisão está do lado dele, né, durante todo o ano para tomar a decisão em conjunto. E como de lei aqui nas nossas conversas, a gente está caminhando para o final e guardamos 2 perguntas que a gente sempre faz para os convidados, né? A primeira delas seria qual o teu sonho para a agricultura brasileira? E a segunda seria, né, se você pudesse dar apenas um conselho para o agricultor, qual que seria? Um sonho, não entendi, repete que fica que deu uma cortada. Você tem um sonho para a agricultura brasileira hoje, que você gostaria que acontecesse? E se pudesse dar um conselho apenas para o agricultor, qual que seria? Olha, assim, um sonho que eu gostaria, né? Eu estou há quase 16 anos nessa área, né? Já coletei solo, já tive oportunidades de passar jornadas em fazendas, então você começa a entender o setor produtivo, você se apaixona por isso. Então, muito difícil quem entra nessa área mudar, a não ser que seja uma coisa muito particular, né? Mas quando se trata de um objetivo, é aquela persistência que eu sempre falo. Então, o sonho, assim, seria poder despertar, né, o olhar para o produtor para que ele consiga mapear os gargalos de produção das áreas, se ele conseguisse enxergar. Hoje a tecnologia está muito grande, está muito alta no mercado, tem equipamentos, tem empresas sérias que podem ajudar nisso. Então, meu sonho seria que todo produtor tivesse um projeto na sua fazenda, né, por mais pequeno que seja, que ele consiga identificar os gargalos de produtividade, que consiga produzir melhor. Porque é quase que uma obrigação, nós que somos profissionais do agronegócio, que estamos nessa área de consultoria, e também quem é das equipes comerciais, das revendas e outras empresas, é uma obrigação fazer com que nossos clientes colham mais. Porque não tem como escalar, né? O Alencar Zanon traz vários dados, nós temos uma parceria também nos trabalhos em Alta Floresta, que é a região de expansão, onde mostra que investir melhor colher melhor investindo certo. Não é um produzir só por produzir. Então, um dos nossos objetivos como empresa hoje é estar do lado do produtor, sempre tendo os trabalhos e serviços que alavanquem as produtividades, para que ele possa ser o mais sustentável possível dentro da sua atividade, mesmo em anos difíceis aí, como a gente está vivendo esse ano, né? Então, o recado que eu daria, né, para os produtores,
façam análise de solo, contratem empresas sérias, laboratórios de confiança, discutam, sejam exigentes. Nós temos clientes hoje que, quando a gente faz a entrega técnica, né, aquela expressão truco, né, questiona, pergunta por quê, faz sentido, o que está correlacionando? Está correlacionando o fósforo com pH, potássio com aumento de produtividade, né? Então, questionem mais os agrônomos para poder trazer isso num viés que vai pender para os caminhos dos altos tetos produtivos. É quase que uma obrigação para nós que somos do setor conduzir projetos dentro de fazendas que sempre pendem por colher mais investindo certo. Legal. E, Itamar, você tem alguma consideração final aqui para a gente encerrar a nossa conversa? Ô, Gabriel, dá para falar o meu sonho e o meu conselho também? Ah, pode falar. Eu quero ver. O meu sonho é que todo produtor chegue a 250k, né? Esse é o sonho. Agora, o conselho, siga aí as recomendações do Eduardo, da Academia do Solo, e principalmente, utilizem séries na recomendação. Ó, fechou, cara. Fechou? Show de bola. Eu acho que agradecer, né, a vocês pelo convite. Eu acompanhei em séries, já trabalhei com a plataforma em outros projetos, principalmente nessa parte de integração de dados, que é muito importante. Hoje tudo está voltado a números, a dados, o cliente tem tudo na mão. As gerações que estão assumindo as fazendas, né, essa sucessão familiar, que é uma coisa mais rápida, um dado mais rápido, então a gente está conseguindo estruturar isso para atender essa demanda muito bem, e é a realidade aí de todas as empresas da agricultura digital e agricultura de precisão. Então, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né, profissionais experientes, para a gente debater e sempre levar uma ideia diferente, uma recomendação mais aguçada e um dado mais assertivo, sempre com esse objetivo. Às vezes eu não vou bater 250 saca em 100% da fazenda no primeiro ano, mas nós temos clientes que no primeiro ano batem 20%, 30% da fazenda, e a gente vai aumentando e vai acompanhando, e tem praticamente de 10 a 12 clientes que já tem 250 sacas em mais de 60% da fazenda. Eduardo, deixa suas redes sociais, onde o pessoal te encontra, da 250k também. Positivo, a gente fica sediado em Sinop hoje, centralizado, né, no norte aqui do Mato Grosso, tem uma atuação aí muito grande na região, são praticamente quase de 500 a 700 mil hectares influenciados pelos nossos eventos, Academia dos Consultores, eventos técnicos que a gente faz com os clientes, onde cada cliente traz um dado que foi difícil para ele durante o ano, a gente tenta entender e dar uma devolutiva, então é bem bacana, né, essa interação que a gente faz, porque a gente tem uma imersão dentro do negócio do cliente, a gente cuida da fazenda como se fosse nossa, a gente olha o fator operacional, faz a decisão da parte tecnológica das máquinas, então isso é muito bacana, né? Ficamos sediados em Sinop, o Instagram nosso, onde tem muito conteúdo, é @agro250k, o meu Instagram particular é Eduardo Rodrigo _Manfredi, também tem vários conteúdos que a gente está sempre disponibilizando de acordo com temas que a gente está tendo acesso e construindo a cada dia aí com as áreas de pesquisa. Legal, Eduardo. Muito obrigado pelo papo de hoje. Obrigado, Itamar, aqui pela condução. A gente também pede para vocês que acompanhem as redes sociais da Inseres, Instagram, Facebook, o canal do YouTube, os próximos episódios das Conversas de Lavoura, os cortes que a gente vai disponibilizar nas outras redes. Agora a gente tem um perfil no TikTok também, que a gente vai alimentar com esses vídeos. E vai fazer dancinha lá, Gabriel? Não, sem dancinha. Puro conteúdo técnico agronômico. Não dá, né? Não dá, né, cara? Não. Pessoal, também quero deixar aqui o convite para seguirem lá a página da Academia do Solo, tá? A gente está reformulando um pouco o formato que a gente vai trabalhar os conteúdos lá. Nos próximos dias a gente vai voltar a atualizar. Muita gente está cobrando, já vindo no direct, pedindo: "Oi, Itamar, o que aconteceu? Parou de postar?" Mas é um movimento, né, Gabriel? Agora é a época de pico de trabalho. Não é fácil manter as redes ativas. Eu estava conversando com o Gabriel esses dias. Cara, como é difícil, né? Você manter a constância quando você
está sendo muito exigido no trabalho. Então, peço até desculpa, pessoal, aí, mas logo a gente vai retornar. Eduardo, brigadão, cara. Muito obrigado por ter aceito o convite, obrigado por ter participado, trazendo informações, né? Principalmente essa vivência prática do campo, ela tem um valor enorme, né? Porque você está lá no campo e traz para nós informações diretamente de lá. Isso é de extrema importância, né? Gabriel, mais uma vez, obrigado pela parceria aí. A gente já fez alguns episódios aí bem importantes. Esse foi mais um que a gente está trazendo conhecimento aí, certo? Isso aí, seguimos aí, um projeto de longo prazo, estamos com consistência, vamos seguir com ela. Obrigado a todos aí, se precisar conhecer em séries, veja o link na descrição, nos comentários. Obrigado, Eduardo, novamente. Um abraço, pessoal, e até a próxima Conversa de Lavoura. Conversa de Lavoura, uma parceria em séries e Academia do Solo.